Quando tudo parece não ter mais jeito, às vezes a gente ainda tem uma proposta que pode ajudar o paciente. E essa proposta é esse aparelho aqui. Pacientes que sofrem de dor crônica, principalmente aquele padrão de dor neuropática, às vezes se vê numa situação de desespero, porque já tentou de tudo. Às vezes fez mais de uma cirurgia de coluna, já se submeteu a vários procedimentos minimamente invasivos, faz uso de diversos medicamentos, às vezes até em dose tóxica desse medicamento, e não tem uma melhora da dor a ponto de ter uma boa qualidade de vida. Nesses casos, ainda há uma possibilidade, e a possibilidade é o aparelho que chamamos de estimulador medular. Esse aparelho é um aparelho que nós colocamos na região da coluna, que está relacionada ao nervo que esse paciente sente a dor. Então, vou dar um exemplo. Paciente que sofreu um problema de coluna, uma hérnia de disco lá no passado, comprimiu os nervos que dava irradiação para a perna, e sente uma dor forte com a perna até hoje. Já fez exames, viu que não tem mais nada apertando o nervo, já foi submetido a cirurgia que retirou a hérnia, só que tem um padrão de dor que chamamos uma dor neuropática crônica. Esse caso, o paciente geralmente, a dor dele é um padrão sequelar, ou seja, independente do que for feito ali, se manipular o nervo novamente, não vai melhorar a dor. Isso é um padrão de sequela. Nesses casos, há uma proposta para o tratamento da dor. E essa proposta é o estimulador medular. O estimulador medular é um aparelho em que colocamos o eletrodo na região próxima à medula. Inserimos esse eletrodo por duas formas. Uma forma que é uma placa que fica em contato na parte posterior da medula, ou outra forma é um eletrodo em forma de fio, que introduzimos através de uma punção, que também fica em contato com a região posterior da medula. Nesse caso, esse eletrodo vai oferecer ondas elétricas à medula, e isso vai fazer com que reduza a passagem desse estímulo doloroso ali persistente naquele nervo para a medula e o paciente tem a sensação de dor. Então, esse tratamento, ele é um tratamento moderno que visa tratar somente a dor. Aquilo que aconteceu lá no passado, que machucou o nervo, infelizmente a gente não vai ter como reverter. Vai continuar sendo uma raiz ou um nervo irritado. Porém, com esse aparelho, a gente bloqueia que esse estímulo de irritação chegue até nas áreas sensoriais do cérebro. Então, doutor, minha dor pode ser tratada com estimulador medular? No geral, sim. Só que depende da onde vem essa dor e se ela tem um padrão mais neuropático. Então, por exemplo, alguns pacientes que sofrem de dor lombar crônica, no geral, essa dor é um padrão mecânico, ou seja, existe uma sobrecarga mecânica que gera dor. Se a gente colocar esse estimulador, no geral, a melhora é muito pouca. Alguns casos também, devido à localização do nervo que dói, fica difícil esse tratamento. Um exemplo muito clássico é a neuralgia do trigêmeo, ele é um nervo craniano. Então é muito complexo a gente colocar um aparelho que vai estar em contato com esse nervo, e que esse nervo está dentro da cabeça. Outros casos, é possível colocar também para nervos que têm irradiação para o braço, mas já é um pouco mais difícil, pois a medula nessa região ela tem uma proximidade muito grande entre a parte motora, a parte sensitiva. Então, no geral, quando estimulamos a parte sensitiva, às vezes acomete também as fibras motoras. Isso faz com que o paciente tenha alguma dificuldade de movimento. Mas sim, é possível avaliar cada caso. O procedimento dele é um procedimento de médio porte, com baixo sangramento. Então, cada paciente precisa ser pormenorizado para ver se a proposta tem a possibilidade desse tratamento. Então, se você sofre de dor crônica e tem esse padrão mais neuropático, dor do nervo, talvez você seja um caso para esse tipo de tratamento. E cada caso tem uma porcentagem de melhora. Então, esperamos no início, aqueles pacientes que sofrem de dor crônica há anos, que ele tem uma melhora em torno de 70%. É muito difícil dizer que o paciente vai ficar completamente sem dor, porque a dor ela pode ter um padrão central, então é como se o cérebro já se acostumasse com aquela dor. Então, no geral, a gente fala em uma melhora em torno de 70%. Quais são as desvantagens desse tratamento? Uma desvantagem é que, com o passar do tempo, ele reduz um pouco a sua eficácia. Então, em torno de 5 anos, essa melhora de 70% passa a já ser uma melhora de 40%. Isso por motivos de que cria-se um tecido fibrocicatricial em volta do eletrodo, e o motivo também é que o próprio paciente desenvolve uma tolerância a esse estímulo. Então, com
com o passar do tempo ele vai perdendo um pouco a potência. Outra desvantagem é que esse aparelho, como ele necessita de uma bateria, periodicamente é necessário às vezes trocar. Depende do aparelho, da marca, se ele é recarregável ou não, mas no geral essa troca do gerador, que é a parte que fica no tecido subcutâneo, ele vai demandar ali em torno de 3 a 5 anos. Mas para quem está sofrendo com uma dor muito forte, passa a ser uma proposta muito interessante, porque dor padrão crônico neuropático tira muita qualidade de vida do paciente. E uma proposta que é minimamente invasiva, que pode mudar o caminho da vida da pessoa, passa a ser muito interessante. Gostou desse vídeo? Você conhece alguém que tem esse padrão de dor? Encaminhe esse vídeo. Vários pacientes já chegaram ao ponto de desistir de tentar se cuidar da dor. Eles simplesmente sofrem ela calado. É interessante que essas pessoas tenham um conhecimento também desse procedimento.